Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre guardar o que temos para não perdermos o nosso galardão. O texto base da nossa reflexão é Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, em especial versículo 12, aonde Jesus está inspirando João na ilha de Patmos, em estado de arrebatamento, em espírito, em êxtase de revelação, a escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E quando chega à igreja de Filadélfia, ele dá uma série de recomendações. Parece que das 7 igrejas da Ásia, Filadélfia era a melhor igreja, a igreja menos problemática, que ele tem elogios para dar a eles pela perseverança no meio da adversidade, de não negarem a sua fé, e aparentemente ele não dá nenhum puxão de orelha aos líderes da igreja desta região geográfica. O versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. 3 adjetivos. Poderíamos falar 3 dias sobre santidade, sobre a verdade e sobre a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Jesus falando para os irmãos da igreja da Filadélfia. Muito ativismo, muito serviço social, muito evangelismo, muito batismo, muitas pessoas sendo confirmadas e fundamentadas na fé. Conheço as tuas atividades religiosas, conheço as obras de justiça que você pratica no meio da comunidade, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta. Ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus é assim. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas incapacidades. Entre você ser perfeito para pregar o evangelho e você estar disponível, fale disponível, porque a perfeição você vai alcançar ao longo de um processo de maturidade, de relacionamento e de comunhão. Se você esperar estar pronto, se você esperar estar perfeito para começar a falar do evangelho, você já pecou por arrogância. Existem níveis de santidade, de perfeição, que você só vai experimentar lá na glória, depois que estiver morto em espírito. Porque na sua manifestação humana, carnal, terrena, existem fatores limitadores muito sérios a nós considerarmos entre estarmos nesse estado de êxtase e perfeição aqui. Não que não seja possível. É possível sim, você subir a montanha e ser transfigurado com um corpo de glória semelhante à experiência de Jesus, em Mateus capítulo 17. Porém, não é a grande maioria da cristandade que alcançou esse nível de maturidade e de manifestação da glória do Pai nos filhos maduros. Caminhamos para isso, desejamos isso, este é o alvo, esse é o objetivo. Mas enquanto não alcançarmos a perfeição, é melhor ser transparente. É melhor ser sincero, é melhor estar disponível com os seus medos, com as suas fraquezas, com as suas limitações. É mais ou menos essa a relação da igreja da Filadélfia com Jesus. Jesus sabe dos seus medos, dos seus defeitos, das suas limitações, sabe da sua pouca força. Porém, eles guardaram a palavra, não negaram, mesmo diante da morte, mesmo diante das estatísticas de martírio, mesmo diante da humilhação, da vergonha, da perseguição, mesmo diante da chacota ou do banimento das mídias sociais, não negaram a verdade, não negaram o testemunho da fé em Cristo Jesus. Versículo 9, eis que eu farei aos membros da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não o são, e mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Os inimigos, os perseguidores, os filhos das trevas, de alguma forma vai haver um movimento nas circunstâncias ao redor da vida deles, e eles vão ter que adorar a Jesus ao nosso lado, aos nossos pés. Não é para eles nos adorarem não, porque nós não podemos receber a adoração deles, mas vão adorar a Deus prostrados aos nossos pés. Para que eles vejam, para que eles entendam que Deus nos ama, que Deus ama os membros, os que são fiéis a Ele, perseverantes, apesar do caos, apesar das dúvidas, apesar da pouca força. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ele não está dizendo que vai nos tirar do caos, que vai nos tirar do problema, que vai nos tirar do sofrimento. Ele está dizendo que no meio do caos,
no meio do problema, no meio da adversidade, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você, com a sua fé em mim, vai vencer os problemas, vai vencer as adversidades, vai vencer em glória. Então nós vamos passar pelas circunstâncias mais esquisitas e mais complicadas da geopolítica, da economia, da perseguição religiosa, mas não vamos passar abandonados, não vamos passar órfãos, não vamos passar esquecidos por Deus, de modo algum. Haverão manifestações de milagre, de prodígios, de suprimento sobrenatural, de transladar, de ser arrebatado de um monte para um vale, de um vale para uma montanha, e ele vai dar testemunho de quem nós somos em secreto, para que o mundo veja a glória do Pai nos filhos maduros. Eis que venho sem demora, versículo 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o seu galardão, para que ninguém tome a sua recompensa, para que ninguém assuma na obra de Deus a função de suprir ou de ministrar aquilo que você tinha que fazer, e por frustração, por trauma, por desânimo, porque os homens te feriram, você se desconectou de Deus, porque o sistema religioso te machucou, te feriu, te oprimiu, agora você perdeu a essência da adoração, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É essa a ideia aqui. Muitos leem esse texto e aplicam a salvação. Ah, você vai perder a salvação. Ah, eu não perco a salvação. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Eu vou perder a salvação se desencadear um processo de apostasia. Eu falo muito sobre isso nas 3, 4 aulas sobre o ministério do arrependimento. Como é um assunto complexo teologicamente, eu não vou entrar nesse vídeo, mas você pode entrar lá no canal e assistir. Versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Entenda uma coisa. O pensamento central é guardar, perseverar, não desistir, não abandonar, não deixar esse livro pelo caminho. Termine de ler esse livro, leia até o final. Esses hábitos de perseverança são fundamentais para a maturidade e para a manifestação da glória dos filhos maduros. Jesus está dizendo: sei as tuas limitações, sei os teus medos, sei as tuas fraquezas, sei que tem poucas forças, te amo. E vou dar um testemunho público para que os filhos das trevas vejam o quanto eu te amo. Vou mover nas circunstâncias, na tua vida para te levantar, na vida deles para colocá-los aos teus pés, para que recebam a revelação de Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, independente da perseguição, da chacota, da mentira, da inveja, da feitiçaria, da macumba, da opressão que eles demonstram fúria ou ciúme de você. Eu sou contigo. Eu vou dar testemunho público para eles verem o quanto eu te amo. Mas seja fiel. Não abandona. Não põe a mão no arado, não olha para trás. Não murmura. É melhor não ofertar, mas se ofertar, regue essa semente com palavras de ações de graça e palavras de fé. Não com murmuração, não com pecado, não com dúvida, não com incredulidade. Você dá a Deus através da instrumentalidade dos profetas, dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes que recebem e administram aqui na terra. Mas não lance uma semente e sobre ela estabeleça uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, uma palavra de murmuração ou uma palavra de pecado. Porque isso trava, isso fecha, isso aborta o que estava florescendo na sua energia financeira. Tome cuidado para não perder o que tens. Você tem uma história com Deus, você tem um memorial de altares, você tem uma caminhada de um mês, de uma semana, de 3 dias, de 1 ano, de 30 anos com o Senhor Jesus. Você tem uma história de adoração, uma história de intercessão, uma história de serviço. Você semeou, você ofertou, você levantou altares, você foi colaborador da obra e foi associado da obra do Senhor Jesus por diversas instituições e organizações aqui na Terra. Todas elas carregam um código e um fragmento de Deus, independente de terem errado ou terem acertado com você, de terem ferido e te machucado ou te treinado, e você é grato e feliz por eles. Não lance palavras que fechem os céus e atrapalhem o teu caminhar, que amarrem e embaraçem as tuas pernas. Perdoe,
adore, foque os olhos no Jesus, tire os olhos dos homens, porque dos homens nós não temos muitas coisas boas para esperar. Todos somos fracos e limitados na nossa manifestação humana. Mas invoque o Espírito do Senhor e creia. Essa coroa é tua. Esse galardão Deus tem como recompensa para aqueles que trabalham, para aqueles que servem, para aqueles que deixaram de ser servos de Deus e se tornaram amigos íntimos do Senhor Jesus. Jesus diz isso, né? Não vos chamarei mais de servos, mas de hoje em diante eu vou chamar vocês de amigos, de discípulos, de irmãos, de amigos íntimos. Eu quero fazer parte dessa equipe de foro íntimo que o Senhor Jesus cultiva comunhão e relacionamento nos céus e na terra. E essa comunhão e essa intimidade com o Espírito de Deus não começa no céu quando você morre e chega lá. Começa aqui, quando você aprende a orar, fechar os olhos e levantar as mãos para os céus, dando ações de graça. Ela culmina lá no céu, ela termina lá no céu. Experimentar os céus não é depois da morte. Experimentar os céus é 3 segundos depois da revelação de Jesus, o Cristo. Quanto mais intensa for essa nossa comunhão com Ele, pela fé e pelo ministério do Espírito Santo, mais galardão, mais coroa, mais recompensas de glória. Existem os galardões que nós recebemos aqui na terra e não podem ser manifestos na eternidade, porque nós já usufruímos e já recebemos esses galardões aqui. Às vezes na contabilidade financeira, às vezes no matrimônio, na cura de uma enfermidade, nos relacionamentos. E existem os galardões que são eternos, frutos de um testemunho, de uma coroa que Ele nos dá. E quando você estiver lá no céu, cheio de galardão, uma coroa de ouro, bonita, pesada, cheia de pedras preciosas, e Jesus passar na sua frente, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa coroa, este fragmento de glória que o Pai dá sobre a cabeça dos filhos maduros que são fiéis, que são perseverantes, que insistem em santidade no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado. E você não vai ostentar com a sua coroa de galardão lá na eternidade, não. Você vai arremessar humildemente aos pés do Senhor Jesus, porque a coroa dele sempre será maior do que a nossa. Eu te abençoo com essa palavra para um dia de semeadura e de colheita abundante nos teus relacionamentos, na tua família, nos teus estudos e nos teus negócios. Até o devocional de amanhã. Compartilhe esse vídeo, comunique com seus amigos e participe depositando uma oferta, uma semente missionária. Deus o abençoe em nome de Jesus.